Salve, salve tropa, palpites de futebol. Seja bem-vindos ao canal Mundo Tips. Para quem não me conhece, eu me chamo Osto e no vídeo de hoje eu vou trazer para você os melhores palpites e jogos de futebol da rodada deste sabadão, dia 9 de março, dia de muitos jogos. Trouxe para vocês uma super lista de jogos, uma grade bem interessante dos principais jogos do mundo esportivo. Só que antes de partir para o nosso primeiro prognóstico da rodada, já sabe como funciona. Estamos início de trabalho, início de jornada aqui no canal do YouTube. Então, se você puder nos ajudar de alguma forma, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, deixando o like, compartilhando nosso vídeo, pô, dá essa força aí. Isso nos incentiva bastante a estar trazendo palpite todos os dias para você. Então, dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Sem mais delongas, bora para a nossa primeira análise do dia pela Premier League. Temos o jogo do Manchester United versus Everton, início às 9h30, rodada de número 28, ou seja, após essa rodada, ficará faltando apenas 10 para o término do campeonato. O United vem a 3 vitórias e 2 derrotas, ou seja, nos últimos 5 jogos bateu ambos marcas em 4 deles, e a equipe do Everton vem a 3 empates e 2 derrotas, bateu ambas as equipes em 4 deles, e nos últimos 5 bateu mais de 1,5 gols. Ou seja, o único jogo que o Everton não conseguiu marcar foi diante do poderoso Manchester City. Bom, a equipe do United vem levando a melhor. Nos últimos 3 confrontos conseguiu triunfo em cima da equipe do Everton, que faz uma temporada bizarra essa equipe do Everton. Só para vocês terem uma noção, essa equipe do Everton ocupa a 16ª colocação com 25 pontos, ou seja, está lutando contra o rebaixamento e enfrenta um United que vem uma queda aí de 2 partidas sem vencer e estacionou na 6ª colocação, estava brigando aí por uma das vagas na Champions da próxima temporada. Ainda tem possibilidade, mas as coisas vai ficando bastante complicado para a equipe do United. Bom, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida, é uma equipe superior tecnicamente, então em primeira mão, já que o Everton é uma equipe que marca e sofre gol, é um jogo para mais de 1,5, o United atuando em casa, e também vou deixar uma chance dupla, o United com empate. Bom, vamos agora para a Alemanha Bundesliga. Temos o jogo do Bayern versus mais, início às 11h30. O Bayern vem a 2 vitórias e um empate. Nos últimos 3 jogos bateu ambos marca, em 4 bateu mais de 2,5. E o mais 2 empates, 2 derrotas e uma vitória, bateu ambos marca em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado, por incrível que pareça. O Bayern atuando em casa, 4 vitórias consecutivas. O mais fora, 3 derrotas consecutivas. Na classificação, 10 pontos atrás do Leverkusen, a equipe do Bayern de Munique, e a equipe do mais é o vice-lanterna da competição, com chances matemáticas de fugir do rebaixamento, mas é uma coisa bem complexa. Para essa partida, vou deixar essa vitória do Bayern de Munique. RB Leipzig versus Darmstadt, início às 11h30. O Leipzig vem a 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, empatou com o Real Madrid. Se o Leipzig tivesse feito o gol antes, provavelmente teria levado a decisão para uma disputa um pouco mais acirrada. O Real Madrid ainda teve a sorte no último lance que o Leipzig meteu uma bola na trave. O Leipzig atuando em casa, não é uma equipe que venha enchendo os olhos, venha 3 derrotas e 2 vitórias. E a equipe do Darmstadt fora de casa, 5 jogos sem vencer. Nos últimos 3 confrontos, a equipe do Leipzig venceu todos atuando em casa. É o quinto colocado, ainda que é Champion na próxima temporada, já que nos últimos 6 anos vem disputando a Liga dos Campeões da Europa. E a equipe do Dortmund tem 44 pontos, também quer a vaga, meu parceiro. Vai ser uma disputa bacana, hein? O Darmstadt é o lanterna da competição. Então, para essa partida, eu vou pegar Leipzig no primeiro tempo. Vamos agora para a La Liga da Espanha. Temos o jogo do Cádiz versus Atlético de Madrid. Início às 12h15. O Cádiz vem a 3 empates e 2 derrotas, 5 jogos sem vencer. Nos últimos 4 bateu mais de 1,5. E o Atlético de Madrid vem a 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Bateu mais de 1,5 em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos deu o Atlético de Madrid. Para essa partida, meu parceiro, é um jogo que o Atlético não faz bons jogos fora de casa. Vem a 5 jogos sem vencer.
O Cádiz também atuando em casa é uma porcaria. Então, para essa partida, a única opção que vejo de valor é um jogo para mais de 1,5 gols. A Áustria Bundesliga, temos o jogo do Lask versus Red Bull Salzburgo, às 13 horas. A equipe do Lask vem a 3 empates e 2 derrotas, ou seja, vem a 5 jogos sem vencer, a 3 jogos sem marcar gols. E o Red Bull Salzburgo vem a 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade, bateu mais de 2,5 aí em 2 dele, bateu ambos marcas em 3 deles. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado, ou seja, um triunfo para cada lado. Mas a equipe do Red Bull Salzburgo, atuando fora, também é uma equipe competitiva. Não é à toa que está na liderança e vem com uma alta margem de vantagem diante do Lask, que é o terceiro colocado, está com uma queda de rendimento. Então, meu parceiro, é jogo equilibrado, mas vejo a equipe do Lask bem superior. Então, vou deixar o jogo para fora com empate. Vamos agora para a Itália Série A. Temos o jogo do Bolonha versus Internazionale às 14 horas. Bolonha vem avassalador, 5 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade. Se você for filtrar um pouco mais, a sequência é ainda maior, ou seja, 6 vitórias consecutivas, 7 de invencibilidade. Nos últimos 10 jogos, apenas uma derrota. E a equipe da Inter nem se fala. 5 jogos de invencibilidade, ou seja, 5 vitórias consecutivas. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. Nos últimos 5 jogos, o único que não bateu mais de 2,5 foi contra o Atlético de Madrid, que tem uma defesa muito complicada e complexa de fazer gol. Mas se você for filtrar a equipe da Internacional, só aqui no filtro 10 vitórias, aí vai somando 12 vitórias, 15 jogos de invencibilidade, 15 jogos e a sequência é ainda maior. E a sequência vai prolongando, 20 jogos, 25 jogos de invencibilidade, 30 jogos e não para, meu parceiro. Ou seja, 30 jogos de invencibilidade. Sua última derrota foi diante da Sassuolo na temporada passada. Não é à toa que está na liderança com autoridade, com grande possibilidade de título. Praticamente já é o campeão da Itália Série A. E o Bolonha sonha com a vaga na Champions da próxima temporada, 51 pontos, despencou equipes com nível técnico mais elevado, como a Atalanta. Então vai ser um duelo bem interessante, já que o Bolonha não perde para a equipe da Inter a 2 confrontos atuando em casa. Mas agora as coisas é outra. A Inter vem atuando muito bem e para essa partida eu vou deixar Internacional com empate. Vamos para a Premier League, temos o jogo do Arsenal versus Brentford. Início às 14h30, o Arsenal vem a 4 vitórias e uma derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. Brentford 3 derrotas e um empate, 4 jogos sem vencer. Bateu mais de 1,5 em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos deu Arsenal. O Arsenal em casa 3 vitórias consecutivas. No último confronto foi empate e o Brentford venceu o anterior. Ou seja, o Brentford está sendo uma pedra no sapato nessa equipe do Brentford. Essa equipe do Arsenal está sendo o Brentford está sendo uma pedra no sapato diante da equipe do Arsenal. O Arsenal é o terceiro colocado, está a 2 pontos da liderança. É um jogo bem disputado, o Arsenal não pode vacilar. E o Brentford vai lutar contra o rebaixamento. Ou seja, muito complexo acreditar em uma zebra. Eu vou deixar um jogo para mais de 2,5 ou casa vence ao intervalo. Vamos agora para a Alemanha Bundesliga. Temos o jogo do Blende versus Dortmund. Início às 14h30. A equipe do Blende vem a 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5. E o Dortmund vem a 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Bateu mais de 1,5 em 5. E o último confronto deu Dortmund 1-0 diante da equipe do Werder Bremen. Ou seja, é um jogo que a equipe do Dortmund vai jogar para se manter no grupo dos 4 melhores classificados para tentar uma vaga na próxima Champions. Ou seja, quarto colocado, 44 pontos, mas vê o Leipzig se aproximar aí com um ponto apenas de desvantagem. E o Blene, na oitava colocação, vai lutar por vaga na Conference League, por que não? Mas para essa partida vejo o Dortmund muito bem preparado e eu vou deixar um Dortmund com empate ou mais de 1,5. Vamos agora para o Campeonato Mineiro, playoffs, semifinais entre Atlético Mineiro versus América Mineiro, às 16h30 decisão. O Galo vem a 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade, nos últimos 5 bateu mais de 1,5. E o América Mineiro, 2 empates, 2 vitórias e uma derrota.
o último confronto, nos últimos 3 confrontos, 3 empate técnico, ou seja, 5 confrontos que o Galo não perde para o América. O Galo em casa vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota para o Cruzeiro justamente em clássico. E o América fora, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, venceu o Cruzeiro fora de casa por um placar de 2-0. Tropa, é o jogo de ida, você pergunta, Washington, é um jogo para Beca favorito? Não, por se tratar de clássico, nunca é bom apostar no Beca favorito, pode ser favorito como for, clássico pode acontecer de tudo. Então, diante desse mercado, podemos pegar um jogo para gols, um jogo para mais de 1.5, sendo bem mais ousado um pouco mais, podemos pegar também o mercado para ambas as equipes marcam, então fica a critério de cada apostador. Vamos agora para o Campeonato Pernambucano, também decisão, semifinais entre Santa Cruz versus Sport Recife, às 16h30. A odd paga o favoritismo para o Sport. O Santa Cruz vem a 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade. E o Sport 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último confronto deu Sport 2-1, aquela falha do zagueiro do Santa. O jogo foi na Arena de Pernambuco. Esse é o jogo de ida que será no Arruda. O Santa Cruz atuando em casa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Sport atuando fora de casa, vem somando 3 vitórias e 2 derrotas. Ou seja, o último confronto também venceu fora de casa a equipe do Santa Cruz, o Sport. Bom, é um jogo técnico, é um clássico, é um jogo que o Sport chega em um melhor momento, porque fez a melhor campanha do campeonato, apesar de ser uma margem pequena diante do segundo e terceiro colocado. Mas o Santa acabou aí na quarta colocação, se não me falha a memória. O Sport foi superior e mostrou isso no último clássico, apesar do Sport ter vencido com falha do zagueiro do Santa Cruz. É um time a ser batido. Bom, vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente, não tenho dúvida disso. O Santa Cruz só não sofreu gol aí nos últimos 2 jogos. O Sport vem sofrendo gol contra equipes inferiores tecnicamente. Então, para essa partida, eu vou optar no jogo para mais de 1.5 gols ou empate no primeiro tempo. Vamos agora para a França Liga 1, o jogo do Lens versus Brest. Início às 17 horas. O Lens vem a 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Nos últimos 4 bateu mais de 1,5. E o Brest 3 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade. Aliás, 4 jogos de invencibilidade. O último confronto deu Brest 3-2. Nos últimos 4 bateu ambos marca. Na classificação, a equipe do Lens é o sexto com 39 e o Brest é o segundo com 46 pontos. Ou seja, o Brest tem autoridade nessa partida, mas ficarei no mais de 1.5 gols. Vamos agora para o Campeonato Paulista. Temos o jogo do Palmeiras versus Botafogo de São Paulo, às 18 horas. Palmeiras 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade. Botafogo 2 vitórias e 1 empate, bateu ambos marcas nos últimos 5. O último confronto deu Palmeiras. É um duelo que o Palmeiras vai vencer. Para mim, precisa vencer para se manter na liderança, logicamente. E o Botafogo de São Paulo não tem chances matemáticas, em minha visão, de uma classificação. Diante disso, vou acreditar em um novo triunfo do Palmeiras, Palmeiras vencendo e também Palmeiras vencendo no primeiro tempo, por que não? Vamos agora para o Santos versus o Internacional de Limeira, início às 18 horas. Santos, 3 derrotas e 2 vitórias, ou seja, bateu mais de 1,5 em 3 de 5. Internacional de Limeira, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Bateu mais de 1,5 em 4 de 5. Último confronto 0-0. O Santos vem levando a melhor nos últimos confrontos. Lembrando que o Santos é o vice-líder, precisa vencer para tentar superar o Palmeiras. Então vou deixar Santos para vencer o jogo. Vamos agora para o clássico carioca, semifinais. Taça Guanabara, Fluminense versus Flamengo às 21 horas. O Flu vem a 3 derrotas e 2 vitórias, bateu mais de 1,5 nos últimos 3. E o Flamengo, 5 vitórias consecutivas, bateu mais de 1,5 nos últimos 5. O último confronto deu Flamengo. O Flamengo foi bem superior no último confronto diante do Fluminense. E a equipe do Fluminense, atuando em casa, vem numa sequência de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Flamengo, 3 empates e 2 vitórias, atuando como visitante. Lembrando que é no Maracanã o jogo, mas o mando de campo é do Flusão. Ou seja, vai ser um jogo equilibrado. Vou optar no mercado para gols. O Fluminense deve buscar o gol a todo momento. Então vou deixar um jogo para mais de 1.5 e também um ambos marca. Vejo o Flamengo tentando marcar gols. Bom, tropa, essas são as nossas análises
e palpite da rodada deste sábado. Bom, esses são os jogos, essas são as nossas análises do mercado de trade esportivo. Agora eu vou trazer um bilhete pronto, uma dupla, uma tripla formada como bilhete pronto para finalizar o nosso vídeo. Bom, em primeira mão, vamos formar aqui aquele bilhete maroto para tentar te trazer o green. Vou deixar aqui para vocês Internacional com empate, Arsenal para vencer e Dortmund com empate. É a nossa primeira tripla do canal. Outra boa opção que vocês podem pegar em primeira mão é Santos para vencer. Santos para vencer, mais de 1.5 Lens versus Brest e mais de 1.5 Atlético Mineiro versus América Mineiro. Então, monte sua dupla, monte sua tripla, forme seu bilhete pronto na aposta esportiva. Então é isso, minha tropa, até a próxima.